Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou Paula Santana e essa é a nossa terceira aula. Vamos falar hoje sobre o nosso instrumento voz. Para que você entenda o conteúdo dessa aula, é muito importante que você tenha assistido o conteúdo das nossas duas primeiras aulas. Então, se não assistiu, vai lá na nossa playlist e confira, entenda direitinho tudo que nós falamos nas duas primeiras aulas. Na aula de hoje, nós vamos entender o que é a voz, como ela se forma, algumas estruturas. E é importante que a gente lembre que os comandos para que a minha produção vocal aconteça são partidos do nosso cérebro, e aí toda a estrutura de respiração ela vai ter a sua atividade iniciada, e com esses comandos de respiração iniciados, a nossa voz começa a ser produzida. Primeiramente, como eu já falei, para que eu tenha voz, é importante que eu tenha ar circulando no meu corpo, ou seja, fluxo de ar contínuo é o básico para que a gente tenha uma produção vocal de qualidade. Ou seja, daqui eu já posso tirar o entendimento. Se eu quero voz de qualidade, eu preciso ter respiração de qualidade. Ok? O ar é a engrenagem principal dessa grande máquina que é a nossa voz, que é o nosso instrumento. E lembrando que, enquanto instrumento vocal, você precisa considerar todo o seu corpo, não somente uma região específica, a laringe, ou então essa região de trato vocal, mas sim toda a estrutura anatômica, fisiológica. Aqui nós temos uma imagem que vai nos mostrar um pouco de toda essa estrutura de produção vocal. Nós falamos na segunda aula sobre o caminho do ar e o que acontece com a estrutura respiratória durante esse caminho que o ar passa, por onde o ar passa, tanto na inspiração quanto na expiração. Quando nós respiramos, o ar entra pelas narinas ou até mesmo pela região da boca e ele vai passar pelo trato vocal, toda essa região que se estende dos lábios e das narinas até a região da laringe. Trato vocal é essa região. Passou pela laringe, ele vai circular entre as pregas vocais. E aqui uma informação. A região das pregas vocais é conhecida como região glótica. Então, sempre que você ouvir esse termo, essa expressão região glótica, pode lembrar que é a região onde estão as nossas pregas vocais, na laringe. Passou pela laringe nas pregas, vai seguir pela traqueia, que é esse tubo cartilaginoso, e indo em direção aos nossos pulmões. Qual a importância da respiração? É um meio de interação interno com o ambiente externo e também é um momento onde acontecem as nossas trocas gasosas. E isso é muito importante para que todo o instrumento vocal funcione com qualidade. Lembramos também que nesse momento de inspiração, suas musculaturas inspiratórias elas se ativam, seu diafragma se contrai, estando ali numa posição ativada para que o seu fluxo de ar tenha equilíbrio. Aqui nós chegamos num ponto importante. Essa estrutura é a região glótica, a região das pregas vocais. O que acontece nesse momento? Quando nós inspiramos, essa estrutura das pregas, elas se abrem para que o ar passe indo em direção aos pulmões. Quando nós estamos falando ou quando nós estamos cantando, o que acontece é que esse ar que você colocou para dentro, ele vai voltar e passar também por essa região. Ao passar por essa região, na volta, o seu ar vai promover um movimento de vibração, entrando em contato com a musculatura da prega vocal e também com a mucosa que existe nessa região. Ou seja, o que acontece no momento da nossa expiração, no momento que nós estamos falando ou cantando? Seu ar volta pela mesma região, ou seja, região glótica, e ele vai
entrar em um processo de fonação, que é o movimento de vibração das pregas vocais. Quando o ar, voltando, entra em contato com a mucosa e com a musculatura da prega, ele promove vibração. E aqui a gente tem som de voz. Essa região é a região da fonte do som da nossa voz. Aqui é a fonte do som da sua voz. Isso basta para que nós tenhamos voz? Não, porque aqui eu só tenho som, ruído. Não tenho palavras concretas, não tenho texto gramatical ou até mesmo musical articulado. E nós vamos ver como tudo isso funciona já já. Recapitulando, inspirei, as pregas se abriram e o ar entrou. Expirei, as pregas vão entrar num processo de vibração e é aqui nesse processo de vibração que vai acontecer o som da minha voz, da sua voz. Quando ele entra, ele vai em direção aos pulmões. Aqui acontecem as trocas gasosas, como eu disse há pouco, e o processo de contração e relaxamento muscular, na inspiração e na expiração. Lembrem-se sempre desse órgão, que é o diafragma, que é importantíssimo, é ele que vai dar equilíbrio para o nosso fluxo de ar e, consequentemente, equilíbrio para toda a sua voz. Ele vai te permitir ter afinação, ter uma boa colocação vocal, ter uma boa articulação, ter um bom movimento muscular de laringe, ou seja, as pregas vocais e todas as outras musculaturas de laringe, tudo isso vai ser muito importante pelo funcionamento do diafragma. Nesse processo muscular, nós temos aquela palavra muito importante que eu também falei nas outras aulas, que é sustentação. Quando você ativa a sua musculatura respiratória, você tem a sustentação para o fluxo de ar e também para a emissão vocal. Então, vamos entender que com o ar direcionado aos pulmões, você começa a ter o apoio da estrutura que vai produzir a sua voz. Vamos entender o seguinte: quando você inspira, ativa essa musculatura, ela está sendo preparada para sustentar o que vai vir depois, que é o som da sua voz. Onde é gerado esse som? Na laringe, através do movimento de vibração das pregas vocais. E aí, como que a gente sente esse som? Você vai fazer um teste, um exercício. Coloque a mão no seu pescoço, na região da laringe, e com uma vogal só. E percebe que a sua laringe está vibrando. Por que essa vibração? Pelo movimento das pregas vocais em contato com o ar que retornou pela laringe. Então, se eu fizer eu tenho aqui som gerado. Mas tenho só o som gerado? Não, eu também tenho os meus articuladores funcionando. Para nós entendermos o que é voz, eu preciso ter essa compreensão sobre o lugar da fonte desse som. Onde é a fonte desse som? Nas minhas pregas vocais, ou seja, na minha laringe. Esse é a fonte do som da nossa voz. Eu tenho outra estrutura que é o filtro do som da sua voz, onde a estrutura vai moldar tudo o que começou na região das pregas vocais. Então, se eu canto uma frase de um hino, se eu falo ou se eu faço um exercício, tudo que foi gerado aqui vai ser moldado por essa estrutura de cima. São os articuladores. Hoje eu vou falar basicamente sobre os articuladores e nós vamos adentrar mais nesse assunto nas próximas aulas. Fonte e filtro. Toda essa estrutura depende do que está sendo sustentado na região de respiração. Então lembre-se sempre, vamos fazer um exercício recapitulando o que nós falamos lá na aula de respiração. Inspirou, movimente essa região de costelas. E aqui, você pode usar o instrumento ou pensar num pulso para te ajudar a fazer o exercício. Nós vamos soltar o ar com S, ok? Então, sempre inspira
Pensa nessa estrutura de intercostais expandidas. Inspirou. Continua aberto. Aqui eu relaxo, aqui eu solto, porque tem toda uma estrutura em cima, na fonte e no filtro da minha voz, que precisa do apoio, da sustentação da minha musculatura respiratória. O importante é termos a ciência de que o som da nossa voz e o molde desse som acontecem em lugares diferentes, mas eles não são isolados, eles atuam em conjunto. Como falamos também nas primeiras aulas, todos os sistemas que atuam na produção vocal atuam em conjunto para que você tenha o som final da sua voz. Essa estrutura está dando início ao que vai ser continuado na fonte e no filtro. Então, essa estrutura é primordial para que você consiga treinar e desenvolver a sua voz. Vamos mais uma vez entender sobre a fonte. E aqui eu vou te dar exemplos de 2 exercícios que você pode fazer. Nós fizemos o exercício com o S. Faça um S. Com a mão aqui na laringe, você pode perceber que não tem vibração. Só tem passagem de ar. Agora façam Z. Eu tenho vibração, ou seja, a minha fonte está ativada. Nós vamos fazer o exercício ainda com Z. Somente com a consoante Z, somente a articulação dessa consoante. Ok? Lembre-se sempre da respiração. Aqui nós estamos colocando uma interação entre a musculatura e a fonte. Musculatura de respiração e a fonte do som da nossa voz. Inspirou. Sempre inspire pelo nariz. Eu posso mudar para a consoante V e sempre confira a vibração aqui na fonte. Com V. Sempre expandindo. Posso mudar para J, sempre conferindo a vibração na fonte. Só a consoante. Por que esse exemplo? Para nós entendermos que eu tenho movimento muscular de respiração e tenho movimento da fonte, onde o nosso som começa a ser produzido. O som. A voz como um todo começa a ser produzido lá nos comandos cerebrais, lembra? Mas o som, de fato, começa a ser produzido na sua laringe, no movimento muscular das suas pregas vocais. Nós podemos entender, então, que a voz, ela tem toda uma estrutura que trabalha em conjunto. Nesta aula, você pode compreender que o seu processo de respiração é o ponto inicial para a sua produção vocal. Por isso, é muito necessário que você treine a sua musculatura respiratória, que você exercite para que ela tenha a qualidade necessária para sustentar, para apoiar. Hoje nós temos mais uma palavra para vocês guardarem: apoio. O que é essa palavra apoio? Vamos sempre reforçar qual o significado dessa palavra apoio. E ela está relacionada à sustentação da sua musculatura respiratória e do fluxo de ar que está girando no seu corpo. Para que você tenha voz de qualidade, você precisa dessas 2 palavras: sustentação e apoio. Confiram as nossas aulas anteriores. Se tiver dúvida, vai lá na aula anterior, relembra o assunto que foi estudado, refaça os exercícios, crie um momento do seu dia para você desenvolver um treino individual.
10 minutos, 15 minutos, 20 minutinhos já vão ajudar muito a fortalecer a sua voz, o que vai trazer grandes resultados para o louvor da sua igreja. A paz do Senhor Jesus!